Vamos ficar de pé, queridos. Pedir para o irmão presbítero Amorim fazer a leitura. Abra sua Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 até o verso 6. Repetindo, Apocalipse, capítulo 20, versos 1 ao 6. Amém, amados? Amém. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou. Depois saiu sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram demolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Pode orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus bendito, por mais essa oportunidade, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que a tua graça, Senhor, seja sobre cada um de nós, abrindo a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, ó Deus, para receber, Senhor, diretamente de ti, tudo aquilo que tu tens preparado, Senhor, para cada um de nós, Senhor, nesta noite. Abençoa o nosso pastor, toma em tuas mãos, dá graça, dá sabedoria, dá entendimento, Pai. E que a tua palavra, Senhor, possa chegar até nós, Senhor, transformando, ó Pai querido, a nossa vã maneira de ser. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Bem, queridos, primeiro eu vou dar uma orientação, para a gente até não esquecer. Vamos dar uma orientaçãozinha para os irmãos. Bem, como os irmãos sabem, foi promulgado aí um decreto federal sobre o uso de máscaras, onde o presidente Bolsonaro desobrigou o uso de máscaras dentro de estabelecimentos, inclusive dentro da igreja. Tá, queridos? Isso alegando, de alguma forma, algum problema legal de que não poderia impor esse tipo de coisa. Que a área pública, no caso o governo, ela pode impor em lugares cujo o governo, digamos, é direto do poder público, que seriam as áreas livres, tá? As ruas, praças, repartições públicas e coisas semelhantes. Mas que aquilo que é privativo, não pode haver esse tipo de posicionamento, tá, queridos? Bem, eu estou falando isso até para orientar os obreiros e os irmãos,
Porque é lógico, algum cabecinha pode pegar isso, não é? E querer vir de alguma forma forçar, não é? A entrada na igreja, usando tal decreto, e querer participar do culto sem máscara. Tá bem, queridos? Bem, nós estamos determinando, tá, irmãos? De que o uso da máscara é obrigatório. Tá bom, queridos? Independente desse tipo de coisa, tá? Bem, eu até entendo as razões jurídicas do decreto, tá? Porém, nós, como temos autonomia de governo dentro da igreja, temos que estabelecer esta norma, tá, queridos? Para proteção de todo mundo. Em razão disso, eu coloquei lá no grupo da igreja que trouxemos uma caixa de máscara descartável, está aqui no armário, tá bom? Os obreiros, em alguma eventualidade de alguém esquecer, tá bom? Como ocorreu na quarta-feira, não é? O irmão chegar sem a máscara, esquecido. Então tem uma caixa de máscara aí, na eventualidade de algum esquecimento, tá bom, queridos? Bem, não é para usar por o relaxamento do irmão e para desperdício. A gente trouxe exatamente para evitar que o irmão tenha que voltar para casa por causa da ausência da máscara. Então, tem máscara descartável aí para oferecer gratuitamente para o irmão que eventualmente esqueceu, veio de algum lugar, não veio direto de casa ou alguma coisa semelhante. Tá bom, queridos? É isso. Está aqui no armáriozinho, tá? Meus irmãos precisando. Eu estou deixando aqui, viu? Não lá, porque conheço crente, né? O que não é meu, eu saio desperdiçando. Graças a Deus que todo mundo aqui é comprometido com a obra, então todo mundo sabe que o que tem aqui dentro não vem do meu bolso, vem do bolso de todos nós, de todos que contribuem aqui, tá? Então, graças a Deus que os irmãos têm essa consciência. Mas chega aí um, né, indisciplinado, não é? E aí, né, põe a casa abaixo, né? Bem, queridos, vamos lá. Eu resolvi, antes de nós entrarmos num assunto novo, ter a oportunidade de conversar 2 sextas-feiras sobre escatologia com vocês, porque, digamos assim, a gente vai aprendendo algumas coisas, né, irmãos? Às vezes a gente até esquece. Bem, eu já falei de escatologia com tanta convicção ao longo da minha vida, já dei tantos seminários, não é, de escatologia, já dei aqui, acho que 6 semestres de escatologia no seminário CETEREC, não é? E sempre muito empolgado, muito convicto, não é? E confesso aos irmãos que, à medida em que a gente amadurece e que a gente, inclusive, se envolve um pouco mais com as Escrituras, toda essa petulância que nós temos às vezes, não é? Parece de termos resposta para todas as coisas, de ter convicção sobre tudo, essas coisas, não é, vão perdendo um pouco da ênfase nas nossas vidas. Bem, eu falo assim, reparto aqui assim, porque tem muito obreiro novo aqui, não é, que não tem a estrada que eu tenho. Pode até achar que sabe mais do que eu, mas não tem a estrada que eu tenho, não é? Já que a minha primeira igreja foi em 1985, primeira igreja que eu pastoreei, 1985, não foi ontem, já tem muito tempo, não é? Foi a igreja de Humaitá, hoje é chamada de igreja do Parque Continental, em São Vicente, lá na área continental de São Vicente. Bem, queridos, foi a primeira igreja que pastoreei. E, queridos, à medida que o tempo passa, um pouco desta petulância, não é? Ela vai dando espaço para posições um pouco mais equilibradas, mais ponderadas. E nós vamos descobrindo, irmãos, primeiro, que a Bíblia não dá resposta para tudo.
e que nós temos que ir no limite que a Bíblia fala. Primeira coisa que o amadurecimento de um pregador, de um crente produz é isso. Segundo, queridos, não é? Que existem situações em que pessoas mais preparadas do que nós se enrolam, não é? E mostram de forma até transparente certos limites em relação à própria interpretação bíblica, não é? Então, baseado nisso, irmãos, eu resolvi falar com os irmãos, por quê? Recentemente aconteceu duas coisas aqui. Primeiro, nós temos tido uma tendência de uma soteriologia um pouco mais calvinista puritana. Isso é um fato. E isso para nós é muito tranquilo. Quando a gente acaba se posicionando dessa forma, a gente tem receio de pegar parte da teologia reformada, digamos assim, e seguir, e outra parte nós simplesmente nos fecharmos totalmente para ela e não avançarmos em alguma compreensão sobre ela. E aqui nós cometemos dois problemas sérios e vivemos duas situações sérias. Primeira, com essa migração, digamos assim, para uma teologia mais bíblica reformada, nós nos deparamos com aliancismo, que as igrejas históricas de teologia reformada, calvinista, puritana, né? Calvinista, ortodoxia, puritana, ortopraxia, certo? Bem, essas igrejas defendendo claramente conceitos de aliancismo. E aí, de alguma forma, nós tentamos, não é, encontrar as boas bases do aliancismo para trazer algum tipo de pregação para vocês, ou de ministração para vocês, que mostrassem, não é, ao longo da história, as várias alianças de Deus com os homens, representado nos diversos grupos da Bíblia, não é, em determinados tempos e grupos da Bíblia, para falarmos então um pouco sobre visão progressiva da revelação de Deus, por exemplo, não é? Ou explicar algum detalhe ou outro de alguma aliança que Deus fez com o seu povo ao longo da história, que mudou algum detalhe, acrescentou alguma coisa, não é? Bem, queridos, e quando nós propomos aqui aquele seminário com o pastor Hélio, falando sobre aliancismo e trazendo um dispensacionalismo um pouco mais amplo e completo, que trabalhasse a interpretação, questão soteriológica, questão de igreja e Israel, e também questões ligadas ao campo escatológico, não é? Nós observamos a falácia, o erro, que infelizmente observamos em algumas definições de aliancismo, tá? E aí nos deparamos com a seguinte situação. Bem, parece-me que a soteriologia que abraçamos, do modelo reformado, calvinista, puritano, e que abraça aliancismo, não é? Serve a soteriologia, mas não serve o aliancismo. Bem, e o segundo erro, não é? Também é a visão escatológica, não é? A visão escatológica, de que nós também, por uma questão de lógica, tá? Para não parecer que nós estamos pegando na Bíblia aquilo que nos interessa, mas nós estamos tentando pegar na Bíblia aquilo que nos oferece sustentação, tá? Aquilo que está mais próximo do texto bíblico. E aí, quando nós vamos para as linhas de interpretação escatológica, nós nos deparamos com outro problema. Então você vê, quem acompanhou os áudios, não é?
o pastor deu aulas muito boas, muito edificantes, e a lição é muito boa em alguns nos pontos fundamentais, principalmente de tratamento com a igreja, de despertamento da igreja, de manter uma igreja viva e à espera da volta de Jesus. Tudo isso, a lição é ótima e faz isso. Tá? Mas quando chegamos na penúltima lição, não é? As pessoas mais atentas devem ter observado o quanto nós gaguejamos, o quanto nós tentamos de alguma forma querer, não é? Quase que dizer, não é? Estou pregando conscientemente algo que eu não concordo. Não estou dizendo que é heresia, mas que eu não concordo. Tá? Exatamente por quê? Por causa das fragilidades, tá? Do pensamento amilenista. Tá? E que, bem, a lição foi muito bem, até chegar na penúltima lição, não é? O milênio, a lição 12, que é o texto que lemos de Apocalipse 20, de 1 a 6. Tá? E aí vocês viram, ok? E eu ri muito depois que terminei a aula, não é? Porque eu falei assim, né? Orando, né? Orando, né? Falando para Deus, Deus, tu ensina, né? É numa coisa como essa que tu põe por terra, às vezes, as nossas soberbas, as nossas prepotências, as nossas predisposições de acreditar que sabemos tudo e conhecemos tudo, não é? Ou de, eventualmente, até nós seguirmos alguma coisa, irmãos, e desatentamente, não, aquela pessoa deu um passo certo, aí eu vou atrás dela. E aí, no meio do caminho, ela dá um bocado de passo errado. E aí você, por o primeiro passo ter sido certo, você sai errando o passo, tá? Porque ela no meio do caminho está errando um bocado de passo, tá, queridos? Então, eu reparto isso com vocês, irmãos, com a maior humildade possível. Por quê, irmãos? Porque eu tenho medo de soberba. E eu sei que eu tenho uma natureza, tá? Bem predisposta a isso. Qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de cérebro, irmãos, tem tendência à soberba. Você pode ver a carta de Corinto, é um grande exemplo disso. Tá? Qualquer uma pessoa que tem um pouquinho mais de massa tem predisposição à soberba. Agora, isso não quer dizer que quem não tem nada também não seja arrogante. Tem gente que às vezes não sabe nada e é o pior dos arrogantes. Não cede uma vírgula, nem para a direita nem para a esquerda. Tá? Bem, eu estou falando de mim, não é? E não falo daqui apenas. Isso aqui é graça de Deus. Isso é para quem Deus dá. E aqui não há mérito na gente. Mas eu falo essas coisas até por causa do meu trabalho, por causa das pessoas que eu convivo, que eu debato lei, que eu debato uma série de coisas, né? E que às vezes uma pessoa com tanto, né? Aparece um decotelho lá com tanto diploma, não é? E depois, né? Já troquei até o nome dele. Né? E na verdade, na prática, cheio de título, mas na prática, sabe nada, nem da vida, Então, queridos, eu coloco isso porque a minha preocupação é vocês, a minha preocupação é a igreja, a minha preocupação é um grupo de seminaristas que nós temos aqui, não é? Que a gente precisa dar um exemplo, não é? De professor humilde, de professor, não é? Que sabe dizer: não consigo ir além daqui, não consigo ir além dali, tá? E essas coisas que formam o bom caráter cristão. Bem, uma coisa é certa, o grande slogan, não é? Do grande filósofo: só sei que nada sei. Essa é a ênfase, tá? Então, baseado nisso, queridos, com essa abertura, não é? Eu resolvi falar essas 2 sextas sobre isso, antes da gente entrar em reforma protestante, que é um assunto menos complexo, é mais gostoso, é mais histórico, não é?
dá para a gente, né, cravar melhor certos posicionamentos, não é? Mas falar um pouco para vocês sobre isso, por quê? Porque nós definimos esse tema antes da pandemia. Quando a pandemia chegou com essa força aqui, nós já estávamos estudando sobre Apocalipse. E no caso de vocês, eu contei. Logo na primeira semana veio profecia, veio interpretações bíblicas extremistas, exageradas, assim, em montão. E eu saí contando. Alguém pedindo, inclusive, para eu ponderar algum vídeo que me mandavam e tal. Eu disse, não vou perder nem meu tempo ouvindo. Tá? Por quê? Porque, até a véspera da pandemia, tinha pastores aqui no Guarujá, não é? Dizendo que ia cair dinheiro na conta corrente do povo. E de madrugada, como eu disse para vocês aqui, eu só lá no print. Alguém dizendo, caiu aqui na minha, caiu aqui na minha, não é? E essas coisas todas. E 2 dias seguintes, tá? Essa situação construída de morte no nosso país. Tá? E não apareceu um profetinha. Tá? Para alertar a igreja e o povo a respeito disso. Muito pelo contrário. Ainda viviam nesse modelo aí. Tá? Então, baseado em tudo isso, irmãos, é óbvio, como eu costumo dizer para vocês, a gente não pode aplicar na igreja uma teologia de ocasião. Escreva isso se você tiver com caneta na mão. Escreva isso. Teologia de ocasião. O que é teologia de ocasião, irmãos? É eu fazer uma leitura do pensamento secular que está lá fora, o pensamento que está lá fora, e eu então agora trazer para dentro da igreja. Então, se agora nós estamos vivendo essa pandemia, e uma situaçãozinha de gafanhoto ali, uma situaçãozinha, né, de um furacãozinho, uma tempestade ali no sul agora, entendeu? E agora, então, a ocasião pede que eu fale de Apocalipse. Tá? Depois da pandemia, já disse para vocês, o que vai ressuscitar? Vai ressuscitar os terapeutas. Porque o que vai ter de gente doida, mais do que já tinha antes. Tá? Vamos ressuscitar o Silvio Brito. Tá todo mundo louco. Opa! Entendeu? A multidão de gente louca, com problemas de ordem emocional, de problema mental, porque o confinamento, a quarentena, o medo de morrer, produziu uma série de síndromes nessas pessoas, e aí a igreja agora vai convidar todo mundo para momento terapêutico. Vamos cuidar da cabeça e da alma das pessoas, porque a pandemia produziu um bocado de coisas como essa. Ou aí vem a teologia da ocasião. Ou a teologia também da ocasião dos problemas econômicos que a gente vai ter. E provavelmente nós teremos uma igreja, não é? Que se não tomar cuidado vai abraçar a PMI, Teologia da Missão Integral. Por quê? As necessidades sociais vão aumentar e a igreja então agora vai viver do social. Vai viver para fazer social. Então, esse é o perigo dessa teologia da ocasião. E o que acontece com isso, irmãos? Eu vou apenas tratando a igreja de acordo com o contexto sociocultural e econômico que o mundo está vivendo. E vou trabalhando uma igreja, não é? Que ela simplesmente é ensinada a lidar com o problema do cotidiano. Tá? Então, o que eu disse para vocês aqui, eu não posso abrir mão de um culto de encorajamento aqui, porque a palavra profética, bíblica, não é? A palavra bíblica, como diz o texto, a profecia bíblica,
ela cumpre com o papel de encorajamento. Então, um culto mais evangelístico, o nosso tradicional culto de domingo à noite, a proposta dele é essa, de encorajamento, de encorajar as pessoas para guerrear suas lutas diárias sem perder seu alvo principal, que é Cristo, que é a eternidade, que é o céu. Tá? A gente não pode abrir mão disso. Mas eu não posso transformar a igreja agora, né, numa terapia de encorajamento. Tá? Não é motivação, tá, irmãos? Não é motivacional, é encorajamento, que a base, o fundamento é diferente, tá, irmãos? Mensagens motivacionais é coaching, é ligado à autoestima, é ligado a princípios humanistas. O encorajamento é bíblico, e o encorajamento não é só dizer, você vai vencer. O encorajamento é dizer, você vai suportar. Você vai passar, você vai aguentar isso. Deus vai te dar estrutura para tu aguentar as pauladas que tu vai enfrentar. Tu vai passar por isso. Tu pode chegar sem um braço, sem uma perna, meio corcunda, mas tu vai passar. Encorajamento à luz da palavra é essa. Tá? Não é apenas vai vencer, no sentido de que você é vitorioso, desfilar num cavalo branco, dizendo vitória, vitória, vitória. Não. É chegar e dizer, passou. Consegui. Difícil. Deixou prejuízo. Mas eu estou aqui. Guardei o quê? A fé. Você perdido o resto tudo. Mas guardei a fé. É o Daniel, todo mundo fala que ele foi salvo na Copa, só que ele foi para a Copa. Verdade. Ele foi da Copa. Verdade. Verdade. Foi da Copa. Foi na fornalha, os outros três, não é? Bem, queridos, então, é isso. Então, amados, olha, nós estamos falando de Apocalipse, mas não veja isso, irmãos, como teologia de ocasião. Tá? Na verdade, foi um encaixe que nós fizemos, como fizemos outros assuntos. Nós temos migrado há algum tempo para uma soteriologia mais calvinista puritana. Por consequência, fomos buscar princípios de aliancismo, para entender um pouco ele, já que nossa visão era dispensacionalista. E a visão dispensacionalista, em tese, é muito mais abraçada por sistemas arminianos. Então, a gente foi dar uma olhada no aliancismo. Depois, na escatologia. Nós, então, também pegamos uma lição de base reformada, de soteriologia, inclusive, que nós agora estamos adotando, para, de alguma forma, observarmos. E foi isso que a gente fez, tá bom? E nós estamos aqui, então, para de alguma forma esclarecer os irmãos a respeito de algumas coisas. Tá? Bem, quando nós falamos de escatologia, você já aprendeu isso? Bem, eu vou dar bem a beabá, tá? Escatologia aqui. Não é? Grego, escatos, últimas coisas. Logia, tratado ou estudo. Então, o que é a escatologia? Uma matéria fundamental, tá, do Evangelho é o estudo das últimas coisas. Bem, é próprio de todas as religiões, mesmo as que não têm norma escrita, mesmo essas, elas tentam atender a uma certa expectativa humana, que é aquela perguntinha, inclusive da filosofia: quem sou eu?
De onde vim, para onde vou. Tá? Até em banco de universidade, a filosofia vai te levar a esse tipo de consideração. E você vai entender uma série de pensamentos tentando explicar um pouco disso. Para onde eu vou? Na religião evangélica protestante, na religião cristã protestante como a nossa, nós temos diversos textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que abordam as últimas coisas. Tanto para uma escatologia, que talvez você tenha ouvido pouco, que é a escatologia individual, como a escatologia chamada de escatologia coletiva. Qual é a escatologia individual? Aquela em que eu foco em cima de mim e eu digo, não é? O que vai acontecer comigo depois da morte? Eu. Qual a minha esperança? Quais as minhas possibilidades bíblicas? O que a Bíblia fala sobre o fim de mim mesmo? Tá? Eu, ao morrer, o que acontece? O que acontece com o meu corpo? O que acontece com a minha alma? O que acontece com o meu espírito? Aonde que a alma e o espírito vão estar? Onde a alma vai estar? Não é? O que a Bíblia fala sobre depois disso? Então, sempre focado em cima, tá, do destino eterno, particular de cada um de nós. Isso é uma coisa. E você vai encontrar na Bíblia várias situações sobre isso. Inclusive, não é? De como Deus me chamou, a minha situação de hoje em Cristo ou fora de Cristo, tá? Como que eu nasço em termos de compromisso ou de ligação com a eternidade. Entender que sem Cristo eu já estou condenado. Tá? Como os vários textos falam sobre isso. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que há uma preocupação bíblica em saciar essa expectativa humana a respeito de futuro. Tanto do futuro individual como do futuro coletivo. E aí coletivo é a raça humana, é a criação animal, vegetal, mineral, não é? O que a Bíblia fala sobre isso? Os seres espirituais, anjos de Deus, anjos caídos, né? Qual a proposta de tudo isso? Igreja, Israel, gentios. Qual o pensamento que a igreja fala sobre tudo isso? Tempos e situações, tá? De futuro, se é uma coisa só, se é mais de um evento, se é mais de uma situação, não é? Então, aí nós vamos entrar num aspecto de escatologia mais coletiva. Sob o ponto de vista espiritual, da importância para a igreja, irmãos. Primeira palavra do pastor para você. Primeiro, antes de eu ficar tão preocupado o que vai acontecer de forma coletiva, tu está perdendo tempo se antes a tua preocupação não seja as tuas expectativas individuais. Porque, irmãos, isso é terrível. Tanta gente nas igrejas, irmãos, que querem tanto falar dessas coisas, tá? Querem discutir Apocalipse, Daniel, Zacarias, né? Todos os grandes textos escatológicos. E na verdade, está atravessando o rio, um pé numa canoa, o outro pé na outra canoa. Falta convicção, inclusive, de salvação. Falta convicção sobre a respeito da obra de Cristo na vida dele. Falta convicção sobre aonde ele estará amanhã. E isso é temerário. Isso é temerário. Diga, querido. Então, essa coletiva, ela me leva às alianças. Se eu não me colocar perto das alianças, eu não vou entender nada.
Então, queridos, o mais importante para nós, queridos, é primeiro eu me colocar diante de Cristo no aspecto de salvação e entender as expectativas que eu tenho a respeito do meu próprio futuro eterno, o meu pessoal, o meu particular. Para depois, meu irmão, tu de alguma forma pensar na coletiva. Porque, olha, irmãos, discutir assuntos complexos como a escatologia com gente que não tem vida com Deus e convicção a respeito de si próprio no campo espiritual eterno é perda de tempo. É perda de tempo. E como eu disse para os irmãos aqui, é navegar numa possibilidade de soberba, prepotência, não é? Orgulho que o conhecimento pode produzir, tá? Ou a capacidade que alguém tem acima dos demais em termos de pensar pode produzir. E nós precisamos entender que Bíblia que não produz humildade, produz um conhecimento sem humildade, não é a Bíblia que está produzindo isso. Tá? O próprio Jesus que sabia tudo. Aprenda de mim que sou manso e humilde. Tá? Então, primeira coisa que eu tenho que entender é essa. Segundo, o texto de Apocalipse, que é a nossa lição. Aí. Tá? Esse texto de Apocalipse, como você vai ver, essa palavra, né? Apocalípticos, é Apocalipse 1:1. Logo no comecinho aí, essa palavra Apocalipse quer dizer revelação. Tá? Revelação. Se traduz assim. Então, o nome do livro é exatamente a literalização dessa palavra revelação, a aplicação dessa palavra revelação. Então, essa palavra Apocalipse é, então, o que está aí no texto de Apocalipse 1:1. Bem, esse texto de Apocalipse, ele é o grande tratado escatológico que nós temos. Tá? É o grande tratado. É o grande tratado. Nós temos outros, não é? Nós temos o próprio texto de Daniel, nós temos também o texto de Zacarias, nós temos o próprio sermão profético de Jesus, nós temos as duas cartas de Paulo à igreja de Tessalônica, que são fabulosas sobre este tema. Tá? Nós temos profeta como Isaías, tá? O próprio Ezequiel, trabalhando bastante questões relacionadas ao fim das coisas. Mas o texto que nós temos praticamente um tratado junto num único livro, e que todo ele basicamente, tá? É um livro que projeta coisas futuras, tá? Com clareza muito grande, desvendando algumas coisas que estão por acontecer, inclusive, ou pelo menos nos levando a entender fases do complemento, ou melhor, do encerramento do processo de redenção de Deus. Porque a obra redentora foi toda realizada na cruz. Porém, os seus efeitos, tá, no tempo, se remete muita coisa para os últimos tempos. Por exemplo, 1 Coríntios 15, quando Paulo fala de vencer a morte, de vencer o aguilhão, tá? da doutrina da ressurreição. Ok? Tudo isso de alguma forma sendo esclarecido lá em Apocalipse. Então a obra redentora de Jesus está completa no Calvário. Tudo que vai acontecer é consequência disso. Porém, o encerramento de tudo isso que está condicionado à obra de Cristo, à obra redentora de Cristo no Calvário, tá? Tem tempos. Por exemplo,
aniquilar o diabo por completo, desfazer por completo, não é? O próprio pecado, tá? Desfazer por completo o próprio anticristo e o falso profeta. Então, tudo isso já foi vencido na cruz. Mas aquilo que a gente chama de realizável, não é? A ideia do realizável, ela ocorre num tempo escatológico. Tá? Isso vai ser, então, cravado, ok? Não que haja possibilidade de se mudar. Já está determinado, decretado, a partir da vitória de Jesus no Calvário. Porém, essa manifestação, ela vai acontecer no tempo do fim. Tá, queridos? Então, isso que eu preciso entender. E Apocalipse, então, ele é um grande tratado sobre isso, tá? Sobre este assunto. Bem, só que este livro, tá, irmãos, ele tem muitos tipos, símbolos, não é? Representações. É um livro de muitos elementos de alegoria. Eu digo elementos, tá? Não digo texto alegórico, eu digo elementos que projetam uma interpretação, uma aplicação alegórica, tá? Não posso dizer o texto todo, porque estaria incorrendo no erro, tá? Mas é um livro que todo a sua escrita, o seu estilo de linguagem, toda a sua formação, tá? Traz um aspecto, muitas das vezes, de muita interpretação alegórica, que nos leva, muitas das vezes, a subjetividades que são perigosas, que são muito perigosas. Porque se muita gente já pega a Bíblia, irmãos, e quer usar alegoria e inventar um bocado de coisa, imagina num texto com tanto recursos alegóricos, qual a tendência das pessoas? Inventar um bocado de coisa. Tá? Bem, Apocalipse é tão complicado, irmãos, e a escatologia é algo tão complexo, que nós temos basicamente quatro grandes escolas de interpretação bem aceitas, todas elas com representantes de boa teologia, tá? De boa teologia, e temos inclusive grande parte daqueles que ministram nessa área, tá? Colocando de que respeita certos posicionamentos de outras escolas, que não são tão contundentes em confrontar outras escolas. Apenas alguns mais arrojados dizem, entendo um argumento fraco aqui nessa situação, um argumento fraco naquela outra situação, mas geralmente entre os próprios grandes teólogos dentro dessas quatro grandes escolas de interpretação, eles, de alguma forma, convivem, tá? Com uma certa harmonia na hora de se posicionar sobre a interpretação do livro, sobre a interpretação do texto escatológico. Tá, queridos? Então, nós vamos trabalhar primeiro aqui o texto. As grandes escolas, elas então surgem a partir disso que você viu aí, que é o milênio. Então vamos conferir lá? Apocalipse 20. Então você vai ver o único lugar na Bíblia, tá? Se referindo a 1000 anos na ideia de milênio.
O que você tem em Pedro é uma referência de proporção, tá? Por uma ideia de tempo de Deus e tempo do homem, tá? Mas a ideia de milênio, no aspecto escatológico, é o único texto que você vai ver, tá? Então você vai ver aí, Apocalipse 20, você vai ver a citação de 1000 anos 5 vezes, no mesmo texto, do verso 1 ao verso 6. Você vai ver aí milênio, não é? Ou 1000 anos. No verso 2, você vai ver, e amarrou por 1000 anos. No verso 3, até que os 1000 anos se acabem. Depois você vai ter, no verso 4, finalzinho, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Depois, no 5, outros que não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E depois, mais um, não é? O quinto, não é? No verso 6, que diz, e reinarão com ele 1000 anos. No verso 7 também tem mais um. São 6 vezes. No 7, a minha está fora aqui da marcação. Bem, o 7, perfeito, 1000 anos. Ok? Que a gente só leu até o 6, né? O 7 entra também na leitura aí, tá, irmãos? Então, tá aí. 1000 anos, repetido várias vezes, numa sequência do mesmo texto, no mesmo capítulo. E essa ideia que surge, então, o quê? 1000 anos, a ideia de milênio. 1000 anos. E dessa palavra, 1000 anos, que vem milênio, surgem as escolas de interpretação, sempre baseada na ideia do milênio e principalmente relacionada à própria volta de Cristo, o milênio e a volta de Cristo, tá? Então, a ideia do milênio e a volta de Cristo. Então, o primeiro, nós vamos ter lá o pré-milenismo histórico. Uma primeira escola. Essa escola que está dizendo pré-milenismo em relação a Cristo, então está dizendo que Jesus vem antes do milênio. Ok? A volta de Jesus antes de estabelecer um milênio. Os pré-milenistas. Tá? Tem o histórico ou o clássico, que é bom que nós estudemos, ok? Que é basicamente o conceito que vigorava na igreja do século I ao século III, ou a véspera do século IV da igreja. Então eu vou ter a igreja primitiva, e os primeiros pais da igreja no primeiro, segundo, terceiro e quarto século, ao limite de Agostinho, ao tempo de Agostinho, tá? Que eles eram então pré-milenistas. Por isso são chamados de históricos ou clássicos, porque são o primeiro grupo que interpreta as últimas coisas. Se a igreja primitiva está aqui, qual uma das coisas que a igreja vive nesse tempo? Não é? A igreja vive nesse tempo um dos tempos mais terríveis da igreja. Uma igreja perseguida, uma igreja, muitos mártires aparecendo, muitos que morrem por amor a Cristo, muitos que vão ter suas casas, suas propriedades, todas elas tomadas pelo Estado romano na grande perseguição. Tá? Nós vamos ver um tempo em que ou você diz que César é o Senhor, ou você diz que Jesus é o Senhor. Você não pode dizer as duas coisas.
O grande Deus, o grande rei que é Deus nessa época é o imperador romano. Ok? E esta igreja aqui, ela sofre perseguições, tribulações intensas, tribulações pesadas, não é? Perde muitas coisas, perde famílias, perde parte da família morta, perde propriedades, e o Estado romano, ele faz uma devassa total, persegue os cristãos. E isso você ainda observa no século II, no século III, não é? Efeitos desse tipo de coisa. E esses irmãos aqui, então, que são pré-milenistas, para eles é impossível, tá? Impossível aceitar a possibilidade de uma coisa que interessa para nós e muito como igreja: a volta de Jesus. Se ela ocorre antes, tá? Ou depois do advento anterior ao milênio, que é a grande tribulação. Tá? E aí então vem um conceito claro dos nossos primeiros irmãos na fé, que eu quero que você, meu irmão, se você tiver dificuldade para entender isso, eu vou trazer um vídeo semana que vem, um trecho de um vídeo, um trecho não, uma construção de vídeo sobre essa escola muito interessante, mas eu quero que você busque convicções nisso, tá? Porque às vezes nós temos uma igreja frouxa, e esse modelo de evangelho de hoje, que só vitória, você está passando luta, ou está com falta de fé, ou está em pecado. É a teologia aí de R.R. Soares e de outras frentes semelhantes a essa. O crente de hoje não pode padecer. Vai buscar o que os nossos irmãos do primeiro século passaram. Vai olhar lá. Tu tem vergonha de ser crente. Vergonha de ser crente. Vergonha. Vergonha, inclusive, de acreditar, tá? Que nós não enfrentaremos a grande tribulação. Vergonha de enfrentar, de dizer isso. Nós somos tão frouxos, tão paparicados na teologia de hoje, tá? Que nos é apresentada a possibilidade de escapar daquilo que realmente a Bíblia dá testemunho, que é aquilo que prova se realmente a nossa obra é de ouro, de ferro e de prata, ou se é de pena, de palha ou de madeira. Esquecemos que a nossa fé é provada pelo ouro, como ouro. E como ouro é provada no fogo, e esse fogo é o fogo das angústias, das tribulações, das provas. Tá, irmãos? Quem está aqui, irmão, servindo a Deus, não é porque está com a vida toda folgada, saltitante, e veio aqui só levantar a mão para cima, pimpante, não é? Agradecendo pelas conquistas do dia. Não, veio aqui porque, está sendo apertado de tudo quanto é lado, mas a sua fé no Senhor permanece inabalável. Isso é igreja. O resto, irmãos, é heresia, irmãos. Mesmo se tiver, tem que sair da zona de conforto. Né? É inferno. Mas a nossa tendência é buscar essa área de conforto. E pior, quando aqui, irmãos, fica pregando a área de conforto para você. Então, eu não estou cravando que isso aqui é a melhor escola, eu não estou dizendo nem que é a minha ainda. Eu estou dizendo para você que pega o exemplo. Pega o exemplo dos irmãos que hoje, que tu está aqui num país de portas abertas,
E você que tem lido a revista, eu espero que vocês estejam lendo. Que vocês que compraram material e receberam aí os irmãos das áreas, né, de igreja perseguida, leia os testemunhos, leia as situações, leia as mortes, leia. E aí? Para aqueles lá, para os que estão lá, um tratamento diferente de Deus. Meu irmão, se nós estamos vivendo aqui essa possibilidade, ainda que nós temos um outro perigo aqui no Brasil, não é? Porque essa diversidade de pensamento que nós temos aqui está fazendo a igreja viver o quê? A conversa no caminho onde? Cada um quer servir Jesus do seu modelo e procura a teologia mais adequada para o seu dia a dia. E aí busca a área de conforto, a zona de conforto. Tá, queridos? Então, deixa que inventaram essa aí, né? De que essa doença não é minha, eu estou doente, essa minha doença não vai. Aí inventaram essa. Que é tua doença nada, meu irmão. Essa doença é do capeta. Devolve para ele, diz que é dele, mas devolve para ele. Isso, procura a área de conforto, não é tua, é do capeta. Aí o câncer não é teu, é do capeta, aí não é, a Covid não é tua, é do capeta, e aí vai. Até parece que ninguém morre, até parece que crente não vai no cemitério enterrar outro crente, quer dizer, é umas bobagens que vai vindo, e que nós vamos aceitando, porque é mais confortável para a gente, não é minha. Eu posso rejeitar, não é? Mas os nossos irmãos do primeiro século, tá, da igreja, eles viviam isso, tá? Esse pré-milenismo histórico, para eles, tá? A volta de Jesus é uma só, tá? Tanto o arrebatamento da igreja como a parousia, não é? Tanto arzog, né, no grego, não é, como parousia, eles têm características de um evento só. No final da grande tribulação, a igreja enfrentando a grande tribulação, sabe por quê? Era impossível para um crente dos primeiros séculos aceitar a possibilidade que um cristão não vivesse em tribulação, porque tudo que eles tinham era grande tribulação. Diferente de hoje. Olha a teologia da ocasião que a gente andou abraçando aí. Capitalista, globalização, o Brasil, país em desenvolvimento, buscando ser, não é? A oitava economia do mundo, querer sentar no grupo, né? Do G12, ou do G8, do G12 é outra conversa, não é? Não é? E aí vai. E aí o quê? Vou construir propriedade, eu sou filho do rei, e vou só pensando em bonança, em bonança, em bonança. E se os primeiros começaram com essa terrível possibilidade de sofrimento, tudo que a Bíblia diz, o que é? Que os últimos dias serão mais difíceis. E nós aqui, fora totalmente de um contexto histórico, vamos aceitando algumas possibilidades que nos primeiros colocando, não é, nesta cadeira de balanço, nessa zona de conforto, a ponto de um crente que vive tribulação e dificuldade hoje, não é, queridos, ser visto como um crente de segunda categoria. Você pode pegar, tá, irmãos? Grande parte dos pastores de hoje, os amigos deles, com quem eles andam,
com quem eles pegam até uma carona, com quem eles vão para ali ou para lá, quem eles convidam para ir na igreja deles, tem que ser modelos de sucesso semelhantes a eles. Senão não serve. São de segunda categoria, terceira, quarta, quinta. Mesma coisa dentro da igreja. O que anda por dentro das igrejas por aí é que quem tem mais, conquistou mais, tem mais posição, então eu quero apenas essa irmandade, eu quero sair na foto junto com esses. Esquecendo-se de que a igreja, sempre como um todo, irmãos, Deus colocou alguns até em melhores condições para abençoar os mais novos, os que têm menos condições. E não é só condição econômica, tá, irmãos? É em condição de ensinar, é em condição de orientar, é em condição de disciplinar, é em condição de promover na vida dos outros até estabilidade, que é uma das bênçãos pouco pregadas no Evangelho de hoje. Então, se fala tanto de conquista e prosperidade, mas às vezes não se fala de estabilidade. Sabe o que é estabilidade, irmãos? Em tudo. Tá, queridos? Então, nós vamos nos deparar com isso. Então, a igreja, tá, dos primeiros séculos, não tinha sobre elas a influência de uma escatologia aonde a igreja é preservada dos momentos de grandes guerras, de grandes lutas, de grandes perdas, ou até de grande tribulação, porque tudo que essa igreja vivia era isso. Tanto que é lá que você vai encontrar os mártires, é lá que você vai encontrar as pessoas despedaçadas, as pessoas com família destruídas, porque o Estado matou o pai, matou os irmãos, só sobrou a viúva e o órfão, não é? De dentro daquela família, tudo perderam, foram objeto de espólios, perderam propriedades, o Estado tomou essa propriedade, perseguia, os irmãos tinham que fugir, tinham que se esconder, para não serem mortos. Tá? Então, bem, eu estou dando aspectos históricos para vocês. Tá? Bem, vamos trabalhar. Então, essa ideia aqui é de um milênio, então, literal. Tá? De uma grande tribulação também literal. De tempos gravados, específicos, tá? Essa ideia, então, dos nossos primeiros irmãos da igreja. Então, o pré-milenismo histórico, ele trabalha com isso. Tá? Bem, a segunda escola que a gente poderia dar é, então, o pré-milenismo dispensacionalista. Tá? E até porque não dizer o pré-tribulacionista também. Tá? Então, nós podemos então falar de um pré-milenismo. Ou seja, milênio literal, uma grande tribulação, com um tempo específico também. Tá? A volta de Jesus, não é? Antes do milênio. Mas aí acrescenta a ideia, então, do dispensacionalismo. Que usa essa palavra como uma espécie de administração. Deus, ao longo do tempo, administrou suas bênçãos e a sua relação com o homem através de alguns modelos específicos. Eu gosto muito dessa palavra administração para dispensacionalismo. Tá? E aí nós vamos ver a ideia, então, desse pré-milenismo, do dispensacionalismo, e aí nós vamos ver alguns modelos. Esse dispensacionalismo, ele nasce já no século XX. Tá? Século, finalzinho de 19 por 20, mas 20, podemos gravar 20.
Tá? Esse pré-milenismo, que é o da escola dispensacionalista, que você viu aqui o pastor Hélio falando, tá? Em que alguns elementos interessantes defendem ele, não é? Por exemplo, o Marco Granconato, não é? Esse aqui, Luiz Saião, poderíamos cravar aqui tranquilo, ele deixa isso muito claro, Luiz Saião. Gosto muito do Luiz Saião, não é? Batista das Nações Unidas. Mas esse dispensacionalismo que surge, tá? Com um tratado de estudo bem detalhado dos aspectos escatológicos, talvez seja a escola dispensacionalista a que mais se atém a detalhes na escatologia, por isso que às vezes nos agrada demais, porque ele é detalhista, ele nos leva a detalhes bastante contundentes e se preocupa com isso. E esse dispensacionalista que tem também o histórico ou o clássico, tem o revisado e tem o progressista. Perfeito, obrigado, querido. Progressista. Veja só, ele nasceu, ele tem o seu aspecto histórico, não é? O clássico, quando ele nasce. E a ideia é essa, dividir. Vocês lembram disso, dispensacionalismo, né? Lembra lá, a primeira, da inocência, consciência, tá? E aí vai, tá? E aí vai. Depois lá na frente lei, depois lá na frente graça, depois lá na frente milênio, tá? Então, esse dispensacionalismo, ou seja, apresenta formas de Deus administrar sua relação com o homem ao longo de toda a história da humanidade. E aí nasce o histórico, depois nasce o revisado, que tem por objetivo, não é? Ajustar algumas coisas para, de alguma forma, mostrar que existiam coisas no pensamento deles que não era tão distante de outras escolas, e ele então surge para conciliar alguns pensamentos, tá? E tem esse progressista, ok, que apresenta uma ideia um pouco mais moderna sobre esse dispensacionalismo, até alterando muitas das vezes e dando a possibilidade de alguns defender 7 dispensação, outros 6, outros 5, outros 8 e por aí vai, tá? Então, essa é a ideia aqui. Bem, nós não estamos preocupados muito com isso aqui hoje. A nossa preocupação é essa. Bem, esse pré-milenismo, legal, Jesus vem antes, não é? Ele começa, então, a apresentar alguns tipos de problema, porque ele começa esse dispensacionalismo aqui, ter vertentes. Que aí é aquela nossa, não é? Pré-dispensacionalista, né? Então, pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, que vai dizer, então, que Jesus vem antes do milênio, no final da grande tribulação, tá? Para estabelecer o milênio no final da grande tribulação. Mas antes disso, antes da tribulação, ele vem de maneira invisível para buscar a sua igreja. E aí começa a trabalhar a ideia da volta de Jesus em 2 etapas. Tá? O que é uma forma de encaixe. Como eu costumo dizer, conta que chegar, não é? Então define em 2 etapas. Que a gente tem acreditado nisso a vida inteira de crente. Não é? Porque foi isso que nos pregaram. E praticamente só nos apresentavam isso. Vocês sabem disso. Tá? Bem, essa ideia aqui então, do pré-tribulacionista, depois o mid-tribulacionista, depois
O da ira e depois o pós-tribulacionismo. Tá? Essas 4. Então, antes da grande tribulação, Jesus vem buscar a igreja. No meio da grande tribulação, antes da ira, que é a sétima trombeta, que seria a última trombeta, a referência que eles fazem, a sétima trombeta, que seria o momento da ira máxima de Deus sobre os ímpios e sobre o mundo, viria, então, antes dessa sétima trombeta, tá? Ou Jesus vendo depois da tribulação total, não é? Para todas as pessoas, não é? Como uma volta única aí, tá? As duas coisas numa coisa só. Então, bem, tudo que a gente estuda, tudo que a gente ouve, as maiores críticas, está aqui, ó. E que crítica que a gente tem aí? A crítica que nós temos aqui é que o dispensacionalismo histórico, o original, tá? Nunca trabalhou o conceito de pré-tribulacionismo. Não acreditava nessa possibilidade. Que isso foi visto até pelo fundador do dispensacionalismo como uma aplicação herética de uma outra pessoa, e que principalmente isso aqui ganhou força nos conceitos da igreja adventista do sétimo dia. Tá? E que de alguma forma o dispensacionalismo, na sua maior pureza, não encarava o pré-tribulacionismo. Encarava que a igreja passava com toda o parte da grande tribulação. Mas não essa possibilidade. O que de alguma forma a gente tem que ponderar um pouco sobre isso, por isso que eu digo para os irmãos. Bem, não quero aqui, vou repetir as palavras originais, tá? Não quero aqui ter a pretensão de chegar aqui e dizer, olha, é o bambambam do assunto. Isso aí já é passado para mim. Eu já fui bambambam nisso. Hoje não sou. Tá? A boa teologia vai fazendo isso na gente. Se não diminuir a gente na prepotência, não é uma boa teologia, não. A teologia vai, menos batista. Vai deixando a gente um pouquinho menos. Mas esta é a ênfase. Esta é a ênfase. Bem, essa escola dispensacionalista, ela tem coisas excelentes, e os próprios aliancistas, os próprios pré-milenistas na escatologia, os históricos, vão dizer que ela é excelente. Sabe por quê? Quando ela surge no auge em que alguém já pega o que tem, tá? Para ponderar, para falar, entendeu? É a mesma coisa, eu venho aqui e trago um estudo. Você, se tiver algum preparo, me ouvindo, o que você faz? Você pode melhorar o que eu estou falando, porque você já está saindo uma base do que eu estou apresentando. Você pode questionar isso, pode acrescentar aquilo. Por quê? Você já está ouvindo alguma coisa. Tá? Então, o sistema dispensacionalista mesmo, quando entra no campo escatológico, ele é um tratado tão coerente, inteligente, em detalhes, que leva você a entender melhor tudo no campo escatológico, porque ele surge no momento, olha só, ele é praticamente do século XX. Ele é de ontem. 100 anos, 100 e poucos anos. Para uma história de igreja de 2000 anos. Então, quando ele surge, ele consegue, de alguma forma, não ser Orígenes, que pegou as coisas no começo, Então, ele trabalha essa ideia. Bem, mas o que eu quero dizer, aqui nós temos Marco Granconato, por exemplo, que é dispensacionalista, tá? Mas totalmente, inaceitável, inadmissível para ele o conceito pré-tribulacionista. Tá? Bem, queridos, então essa é a história. Bem, juntando as duas escolas, antes de passar para as duas outras, eu quero dar uma aplicação aqui para os irmãos. Aqui a hora voa,
É a minha dificuldade, às vezes, em ser mais sucinto. Mas, queridos, o que eu posso dizer para vocês? Primeiro, qual o bom de uma escola como essa? Qual o bom de uma escola como essa? De que você viva preparado em todo instante, em todo momento, de que Jesus pode vir de maneira iminente a qualquer hora, a qualquer momento, tá? E que não vai ter, inclusive, não é, um arroxo sobre a tua vida e sobre a vida da própria igreja, para que ele apareça. Isso nos tira, tá, desse crente que não é, leva a vida de qualquer jeito, negligente, e deixa todos nós vigilantes e atentos que a volta de Jesus pode ser a qualquer momento. Isso é bom. Isso é ótimo. Porém, nós devemos viver dessa maneira, atento, vigilante, pegando até carona nas palavras de Jesus, porque a hora Jesus virá como ladrão, a hora que você menos pensa. Tá? Bem, mas olha só, sob o ponto de vista da tribulação, você prepara crente, acreditando na possibilidade do rapto antes da tribulação, de que ele não vai enfrentar o pior, ou quando você prepara a pessoa para o pior? Tá? Quando que você tem um crente melhor, mais provido de anticorpos espirituais para suportar tudo que pode acontecer? Quando você diz para ele que a possibilidade de enfrentar grandes provas e grandes lutas, que no mundo vocês terão grandes aflições, muitas aflições, que é preciso ter ânimo, que a gente não pode desmoronar, que a gente não pode perder a fé, que a gente não pode perder a capacidade de perseverar, que a gente tem que ter resiliência, inclusive capacidade de sofrer, de suportar a situação, tá? Por quê? Porque se a tribulação vir, irmãos, o que será dessa igreja mimimi? O que será dela? Dessa igreja, inclusive, que quando a gente dá um aperto a mais, quer pular, quer fugir. Ah, o pastor é muito duro. Você não sabe o que é dureza. Então, meu irmão, olha só. Nós temos que viver um evangelho a ponto de estarmos preparados em Cristo sempre, vigilantes sempre, mas também preparados para enfrentar o pior. Para que a tribulação não nos surpreenda com uma fé tão frágil que nos leve nas águas da incredulidade, não é? Da falta de entusiasmo, tá, irmãos? Que nos leve como peixe morto nas correntes das águas. Tá, queridos? E o que acontece com a igreja de hoje, irmãos? Talvez nem por pregações escatológicas, porque a igreja abandonou isso há muito tempo. Estava tudo tão bom que ninguém falava da volta de Jesus. O próprio Malacheia dizia: não vai ganhar bênção e depois vai ficar lá na igreja orando Maranata. Vai para a igreja e agora vai usufruir da tua bênção. Olha, se a tua bênção veio Jesus, está vendo? Tu joga ela, tu deixa aí para o anticristo e vai com Jesus, Maranata. Ou lá não é melhor? Mas você vai ver a mensagem do Malacheia lá. Não vai orar Maranata, seu bobo. Depois que tu ralou tanto para conquistar essa bênção, agora tu vai orar Maranata? Não é? Tem gente que gosta dele, né? Tribulação faz parte das boas novas. Verdade. Então, queridos, essas considerações nós temos que fazer. Tá? Essas considerações nós temos que aplicar nas nossas vidas. Bem, pastor, então
o Senhor está nos sugerindo de pegar no pré-tribulacionismo essa capacidade de estar vigilante à espera de Jesus a qualquer momento e segurar isso como uma verdade importante para nós, como um princípio importante para nós, sim. Tá, queridos? Agora, a boa doutrina nos prepara para os dias difíceis. E nós temos que estar atenados com relação a isso. Bem, queridos, vou falar rapidamente de amilenismo, bem rapidamente, porque é a principal razão, né? O pós-milenismo a gente pode até desprezar, ou na semana que vem a gente fala. Mas o amilenismo, o que é o A do amilenismo? É um radical, né? Como que fala? Mas o que é essa palavra? Negação. Não, sim, negação, mas prefixo, né? É um prefixo, a palavra milênio, esse A, é um prefixo na nossa gramática, esse A, que é negação, que não, né? Prefixo, tem sufixo e prefixo, né? Bem, então aqui é um prefixo, a palavra milênio, que não tem milênio, e que se interpreta de que não há milênio literal, ou seja, tá? Não há um tempo específico de 1000 anos, ou aproximadamente isso, ou no modelo disso, como um tempo, não é, específico. Tá? E aí a ideia desse milênio, que esse milênio, então, ele, como tudo em Apocalipse, é um milênio, então, alegórico, de interpretação alegórica. Ele não é literal. E esse milênio seria o quê? Seria, desde a primeira vinda de Jesus, muitos destacam que seria a sua ressurreição, desde o momento ali em que a igreja vai nascendo, ali na cruz, não é? Que a igreja nasce, tá? Até, a véspera do estado eterno, que é o novo céu e a nova terra, que é depois do milênio, tá? Então, todo esse período, Jesus nasceu, seu ministério terreno, principalmente sua morte e ressurreição, sua ascensão, o início da igreja em Atos dos Apóstolos, ali já começa o milênio. Eles chamam então de milênio de característica espiritual. E que tudo isso aqui ocorreria dentro disso. E todos os eventos escatológicos, eles têm caráter espiritual dentro desse tempo. Então, por exemplo, né? Há quem diga que seria o mesmo que dizer que o milênio é mais ou menos assim. É como se tudo fosse espiritualizado, não é? E que se criasse umas nuvenzinhas, não é? E criasse uma série de fumacinhas em cima dessas nuvens, que é a gente espiritualmente falando, vivendo durante todo este tempo. E que você viu que foi a lição 12 que nós demos de escatologia. Tá? É realmente difícil a gente aceitar isso. Até porque, irmãos, alguns detalhes importantes. Se tudo isso aqui é alegórico, se tudo isso é espiritual, se tudo isso aqui se cumpre na igreja de maneira espiritual e não física, não é? E coisas semelhantes. Então, por exemplo, textos como o de próprio Romanos, quando Paulo diz que a criação geme por sua redenção. Veja como não dá para espiritualizar essas coisas. Como que eu tenho promessa escatológica, onde o próprio animal, o próprio verde, a própria vegetação, o próprio reino vegetal tem expectativa de redenção, de resgate, de recuperação pelo prejuízo que o pecado promoveu a eles. Tá? Como que eu posso, não é, transformar isso em espiritual? Então eu vou transformar então árvores em material espiritual e animais irracionais em seres espirituais também. Essa possibilidade não existe. Outras, uma série de profecias em Isaías, em Zacarias, inclusive mesmo no Antigo Testamento, que não se cumpriram ainda. E que vão se cumprir aonde? Principalmente aonde? No milênio. E que tem características o quê? Ligado inclusive a nações.
ligada inclusive ao verde, as águas das correntes, tá? De lugares que não tem água hoje, que a água é água imprópria e que vai jorrar como um grande manancial e que projeta o quê? Conceitos de milênio. Então eu não posso espiritualizar milênio, porque há profecias inclusive de caráter de terra, não é? De nação, de coisas materiais, de coisas palpáveis que vão ocorrer e vão se concretizar dentro do milênio. Então eu não posso dizer que não há milênio literal. As terras que foram prometidas, por exemplo, os descendentes de Abraão, que não foi conquistada toda a terra. Perfeito. Isso só pode ser, porque Deus prometeu a Abraão e a descendência dele dar toda a terra perfeitamente. Perfeito. E isso não aconteceu. Abraão morreu e não aconteceu. Os limites, não é? Não se alcançou. Do Eufrates até o Nilo. Perfeito. Não aconteceu. Mesmo nos dias de Salomão, que foi um grande avanço. Perfeito. Mas de Josué também, as terras não foram habitadas como o Senhor prometera para Abraão. Perfeito. O trono de Davi de 1 Samuel, acho que Samuel 7,12. Sim. Que Deus separar do trono. A própria natureza da grande tribulação, onde o anticristo vai sentar no trono de um templo, não é? E que esse templo que vai entrar o milênio, que o próprio Senhor vai reinar, entendeu? E que trono é esse então? Ele também, já que a grande tribulação está aqui como tudo espiritual, não é? Ele é literal, é lá em Israel, sim. Tá? Então, não dá para aceitar isso, irmãos. Não dá para aceitar amilenismo sob hipótese maneira. Então, por isso que eu digo para vocês, tá, irmãos? Ó, a gente, irmãos, é humilde para... Não, estamos adotando, entendemos que temos uma boa soteriologia hoje, sim, ela me faz bem, tem feito bem para vocês, igreja? Tem, as palavras têm sido boas, a igreja tem sido edificada, graças a Deus por isso. Mas aliancismo é um problema? Nós ficamos com o dispensacionalismo na hora de organizar os tempos bíblicos, tá? E quando nós vamos para a escola escatológica, tá, irmãos? Inadmissível aceitar o que um Nicodemos defende, o que toda a estrutura de uma igreja histórica como presbiteriana defende, tá? Não dá para aceitar. Não dá sob hipótese maneira, porque aqui é cair nos mesmos riscos, sabe do quê? Da escola espiritualista que nós falamos aqui tanto esses dias no seminário teológico, que é espiritualizar tudo. Tá, queridos? Então, eu coloco isso, irmãos, por quê? Tudo isso. Primeiro, para dar um rumo para vocês. Segundo, para dizer, não se desfaçam dessa lição. A lição me abençoou tremendamente. Eu fui despertado por ela. Muitas vezes tem coisas muito boas nela, tá? Como soberania de Deus, tá? Como a identificação clara dos próprios juízos de Deus na grande tribulação, a gente distinguindo e separando aquilo que é para, não é, mostrar a igreja verdadeira, que é para punir os ímpios, coisas distintas que nós vimos, tá, queridos? Eu fui extremamente edificado. Eu quero voltar a ela presencialmente, se Deus nos der essa oportunidade, se Ele não vir antes, ou para nós, ou para mim, não é? Da gente estar trabalhando isso aqui com os irmãos, tá? E que você, meu irmão, leve para casa hoje, que na semana que vem nós temos a sequência, essa palavra. Primeiro, eu quero essa palavra é boa para mim. Jesus pode vir a qualquer momento e eu quero nele estar pronto. Segundo, bem, a segunda palavra, vier o que vier, o aperto que vier, a perseguição que vier, tá? A luta que vier, o tamanho da tribulação que vier, eu quero ficar com essa palavra também, que de Salmo 23, por exemplo, que se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou passar sozinho, Ele vai estar comigo, Ele tem planos na minha vida, Ele tem propósito nas minhas vidas, Ele vai me guardar, Ele vai me proteger e eu vou passar. Bem, irmãos, que você leve isso e que você seja edificado por isso, tá? Por essa palavra. Que Deus te abençoe. Vamos orar, querido?